Excelente! Como dirigir-se às pessoas em chinês? Continuando aqui com esse tema, hoje nós vamos ver algumas situações específicas. Como dirigir-se a um homem, por exemplo? Nós já vimos na aula passada algumas frases com esse bloquinho aqui, que eu estou marcando em verde escuro, xianshan, xianshan, que representa senhor. Nós já vimos na aula passada. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse bloquinho. Quando a gente vai se dirigir a uma pessoa, a um homem, e você quer demonstrar um certo respeito, né? Assim, não é um colega de trabalho da sua idade, ou alguém assim que você possa ter um pouco mais de intimidade, é uma pessoa assim que você não tem tanta intimidade assim, você quer cumprimentar essa pessoa com um certo respeito, você fala o sobrenome dela, possivelmente alguém já te apresentou, né? E você já descobriu, então eu botei o exemplo aqui, Wang, que é um sobrenome comum na China, serve para homem ou para mulher, por quê? Porque é um sobrenome, é um nome de família, então pode ser um homem ou uma mulher. Nesse caso aqui, a gente está vendo como se fosse o senhor Wang. Então, você vai falar assim, Wang Xianshan, Ni Hao. Eu nem coloquei Nin Hao, porque isso é muito formal, não precisa. Então, você vai falar Wang Xianshan, Nin Hao. Wang Xianshan, Ni Hao. Simples assim. É senhor Wang. Só que em chinês o sobrenome vem na frente, tá? Então, em português seria senhor Wang. Mas aqui é Wang Xianshan. Wang Xianshan. Xianshan representa senhor. Só que tem um pequeno detalhe. Quando você se dirige a uma pessoa, né, chamando essa pessoa de senhor, você usa esse bloquinho xianshan. Porém, esse mesmo bloquinho também tem um sentido de marido. Então, uma das formas de você chamar o marido também é xianshan. A gente tem duas situações com o mesmo bloquinho. Dirigir-se ou referir-se a uma pessoa. Eu posso me referir àquele senhor ou senhor fulano, boa noite. Eu posso me dirigir diretamente, né? Eu posso me dirigir ou me referir a algum senhor. Então é o bloquinho xianshan. Ou eu posso ter uma definição, uma ocupação, que nesse caso representa o marido. É o mesmo bloquinho. Então, como que você vai saber diferenciar, né? É sempre assim, um é você se dirigindo à pessoa ou se referindo a ela como senhor, e na outra situação é quando você quer falar mesmo a palavra marido. Então eu trouxe aqui uma frase que reúne as duas situações, que é bem interessante. Eu trouxe uma frase que reúne as duas situações. A frase seria, senhor Wang é meu marido. Então, Wang Xianshan shi wo de Xianshan. Repara, é o mesmo bloquinho, não muda nada. Só que o sentido do bloquinho nessa frase, cada colocação, cada posição que ele aparece, ele traz um sentido diferente. Por isso é importante conhecer as estruturas das frases, as estruturas da língua chinesa. Lembra que quem participou de alguma maratona, o intensivão chinês do zero, primeiros passos, chinês iniciante, todas as webséries que eu coloco e maratonas também, eu sempre venho com a ideia de conhecer as estruturas, não só o vocabulário, como a estrutura. Então, como que você vai entender essa frase? Esse primeiro ideograma é Wang, que é da família Wang, né? É o sobrenome. Wang Xianshan, senhor Wang, o senhor Wang. A gente não tem o, né? Mas a gente pensa em português, o senhor Wang. Shi é o verbo ser, o de, meu, Xianshan, marido. Então, olha que interessante, né? Você deu a definição de marido com um bloquinho no final da frase e aqui no início da frase você se referiu ao senhor Wang, porque a gente já viu aqui nessa primeira situação que você se dirige ao senhor ou você refere-se à pessoa, o senhor, ou você faz a definição, a ocupação, o marido. Só um detalhe aqui muito legal, que é uma revisão, o de é meu, o eu, o de meu. Esse de
é um elemento, é uma partícula, é um ideograma, mas é um ideograma que tem algumas funções. Existem várias aplicações para esse de. Isso tudo o pessoal lá do Programa Chinês Essencial já passou por elas todas, então já conhece. Mas aos pouquinhos eu vou mostrando aqui também. Então, nesse caso, ele traz a ideia de posse. O de, meu, ele traz a ideia de posse. E isso serve para todos os pronomes pessoais. Se você falar dela, seria tada. Se falar dele, tada. Se falar nosso, 我们的. Então, você pode usar ele para todos os pronomes pessoais. E dependendo do grau de intimidade, se tiver uma intimidade, aquela coisa é minha, né? Alguma coisa que você esteja falando, esse celular é meu, alguma coisa que é exclusivamente minha, né? Por exemplo, você pode até omitir. Eu já escutei muito na China uma situação dessa de meu ou minha, meus ou minhas, sem o de, simplesmente omitindo o de. Então seria 我先生是我先生. Interessante, porque quando você omite aqui, fica meio... Se for traduzir ao pé da letra, fica eu, marido. Eu, marido. Aí você pode dar um nó mental, né? Assim, na hora, né? Ué, eu, meu... E não era para ser meu marido? Por que eu falei eu, marido? Porque, na verdade, foi omitido aqui o de. Muitas vezes nas frases em chinês você pode omitir alguns ideogramas para simplificar a frase. Mas isso depende de província para província, depende da... A China é grande, né? Assim, tem várias características diferentes entre as províncias, né? Então depende muito. Tem locais que falam com de, tem locais que falam sem, tem locais que às vezes falam com, às vezes falam sem, depende do grau de intimidade do que você está dizendo, da posse, né? Então você vai ouvir e tem que ter o ouvido atento para não ficar com aquele nó mental, né? Então toda vez que você quiser falar que é meu, você pode falar o de ou simplesmente o, que já representa meu, apesar do o, só esse ideograma aqui, ser eu. Então fica a dica aí para prestar atenção na compreensão auditiva, para não se confundir. Agora nós vamos escrever juntos. Vamos ver como que se escreve. Agora quem está aqui participando ao vivo pode escrever e quem estiver assistindo o vídeo gravado pode escrever nos comentários também. A gente vai fazer junto aqui usando o teclado. E lembrando que quem não tem o teclado configurado, o ideal é que faça essa configuração o quanto antes, porque aprender chinês sem ter um teclado é muito mais difícil. Eu aprendi na época sem teclado, não tinha smartphone na época que eu aprendi. Wang Xiansheng. Ni hao. Mais uma vez. Wang Xiansheng. Ni hao. Agora vamos todos juntos escrever Senhor Wang é meu marido. Wang Xiansheng. De novo, troquei as bolas. Wang Xiansheng 是我的先生. Repara que eu escrevi bloquinho por bloquinho. Assim fica muito mais fácil. Ou se você já tiver uma habilidade grande com o teclado, você pode escrever a frase todinha, que o próprio teclado vai montando os ideogramas que fazem mais sentido. E dá uma olhadinha porque às vezes troca o ideograma porque tem o mesmo pinyin e também faz sentido, poderia ter sido outra coisa, né? Então, vamos por bloquinhos. Eu acho mais fácil fazer por bloquinhos, principalmente quando está começando. Então, Wang Xiansheng. Senhor Wang, shi, verbo ser, 我的, meu, Xiansheng, marido. Lembrando que marido, existem outros bloquinhos para falar marido. Inclusive, já estudamos Laogun lá na websérie montando bloquinhos de ideogramas. Vou escrever aqui. Laogun, Laogun. Um bloquinho que a gente já estudou lá no montando bloquinhos de ideogramas. Se eu quiser me dirigir ao meu marido, eu posso chamá-lo de Laogun, Laogun ni hao. Eu posso falar para ele isso. Isso é mais quando você se dirige para o seu marido, obviamente, né?
Mais uma frasezinha. Wan xiang sheng. Ni hao. Ni hao. Wan xiang sheng. Ni hao. Só um detalhe, se você nunca configurou o teclado e está assistindo essa aula gravada, não se preocupe, procure configurar o teclado, tem na descrição aqui do vídeo sempre um contato para você se inscrever e receber o tutorial de configuração, que é gratuito. Faça a configuração, depois volte aqui para poder fazer o treinamento, que é super importante, tá? Esse treinamento é importante. Você treina várias coisas ao mesmo tempo, principalmente as habilidades de entrada e de saída. De entrada, a compreensão auditiva e a compreensão de leitura, os reconhecimentos dos próprios ideogramas. E habilidades de saída é de saber digitar, é aprender a digitar usando o pinyin, ao invés de ficar preso no pinyin, decorando o pinyin, dando significados ao pinyin. Você foge disso porque realmente é o que atrasa o aprendizado e que torna difícil na medida que o vocabulário aumenta. Então vamos para a próxima aula.